Quantas vezes, quando você era criança, você ouviu aquelas típicas frases: Nossa, você é uma criança tão inteligente, como que você é talentosa? Olha, coloca você em tal curso porque, nossa, você é especial. Tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma dessas frases. Pelo menos eu lembro que durante a minha infância eu cresci muito sendo como aquela famosa criança prodígio, que, nossa, ia ter um futuro brilhante. E provavelmente você também foi uma dessas crianças. Enfim, hoje a gente vai explorar um pouco esse tema sobre estresse e fracasso, como lidar com esses fatores e o quanto as coisas que a gente ouve quando é criança podem impactar a gente na vida adulta. E se você não me conhece, eu sou a Malu, eu falo muito sobre medicina, sobre saúde e desenvolvimento pessoal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da Óticas Izari, que esse vídeo é patrocinado por eles, inclusive são os donos dos óculos mais lindos que você vai ver. E também segue a gente nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Mas pega o seu café, seu energético, sua água e bora conversar, porque eu acho que esse papo vai ser muito legal e vai dar várias viradinhas de chave aí na sua cabeça. Existe uma pesquisadora muito inteligentíssima lá da Universidade de Stanford, que ela estuda muito sobre o cérebro. É a Carol Dweck, acho que Caroline Dweck, algo desse tipo. Ela fala muito sobre o growth mindset, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de ser maleável. É como se o nosso cérebro ele fosse uma massinha de modelar. E ao contrário do que a gente pensa, a maior parte das pessoas pensam, o nosso cérebro é capaz de mudar? Sim. Então, por exemplo, a gente cresce se achando muito talentoso em X e Y, e quando a gente fracassa na vida adulta, a gente começa a se sentir um fracasso, a gente começa a se sentir incapaz. Por quê? Porque a gente associou o nosso sucesso a essas frases que a gente ouvia quando criança, a essa coisa de que a gente é inteligente, que a gente é prodígio. Só que a questão é, você pode cometer fracassos e tá tudo bem. E o que isso tem a ver com neuroplasticidade, que é o que eu falei, da Carol Dweck, enfim. Significa que a gente não está preso a quem a gente era ou quem a gente é. A gente sempre é passível de mudança. Tudo isso depende do ambiente que a gente vive. E para a gente entender melhor isso, eu preciso explicar para vocês sobre dois tipos de feedbacks que a gente tem na vida, dois tipos de ambiente, digamos assim. É o feedback da identidade e do esforço. O feedback da identidade é quando a gente escuta das pessoas elas falarem: Nossa, como você é um gênio, como você é inteligente, nossa, você tem um talento para comunicação e não sei o quê. Esses tipos de coisas que focam na nossa identidade. Geralmente caracterizam nossa identidade. Ah, você é um gênio, você é alguma coisa. Isso é o feedback de identidade. E aí nós temos o feedback de esforço, que fala, por exemplo, você fez? Nossa, parabéns pelo seu esforço, parabéns por continuar mesmo cansado. Sempre valoriza o nosso processo, do tipo, eu admiro o que você fez até aqui. Nesse sentido, sabe? Eu admiro o seu esforço estudando, admiro a forma como você conduz isso. É o feedback do esforço, do processo. Esse feedback do esforço, ele não coloca um rótulo em você, elogia o seu posicionamento, o seu esforço. E tudo que te rotula, te coloca em caixinhas. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse chamado feedback de identidade, porque isso pode destruir, de certa forma, a gente. Existem pesquisas que mostram que a gente tende a evoluir muito mais e a buscar muito mais progresso quando elogiam o nosso esforço. Eu vou dar até um exemplo do meu irmão, porque o meu irmão é aquela tipo de criança muito inteligente, que assim, que você olha pra ela e fala, nossa, menino prodígio, sabe desenhar, sabe matemática, sabe não sei o quê. E eu lembro que eu me pegava muito elogiando a identidade dele, de tipo, você é muito inteligente. Sabe quando a gente coloca a criança lá num patamar super alto? Só que o problema de tudo isso é que a gente tá rotulando essa criança e muitas vezes a gente foi rotulado durante a nossa infância. E o problema disso é que quando a gente cresce e comete algum erro, a gente começa a se martirizar. A gente começa a achar que somos um fracasso, que a gente não é tão bom assim e começa a ser desestimulado. O elogio ele deve acontecer quando a gente se esforça, quando a gente vê o esforço na outra pessoa. Então você falar, nossa, parabéns pela sua dedicação em estudar, parabéns por ter persistido mesmo quando tudo estava dando errado, parabéns pelo seu esforço, você é muito dedicado. É sempre a gente tentar elogiar o esforço. E como colocar isso na sua vida?
nós temos que ter em mente que é muito importante a gente ter nossas autoconversas, autorreflexões. Então, por exemplo, tô estudando para uma matéria, tô fazendo tal coisa, se elogie, começa a ter a prática de falar, nossa, eu tô me dedicando bastante, tô feliz com o meu esforço. E não só ficar batendo no martelo da rotulação, porque isso pode ser muito danoso pra gente, porque quando a gente vai começar a se achar a pessoa mais fracassada do universo. O processo, ele é o único lugar onde pode haver crescimento. E por isso é muito importante que a gente valorize ele e não só essas rotulações de identidade. Senão, o sucesso ele não vai ser a longo prazo. E aí, um outro aspecto que eu quero conversar com você é sobre o estresse. O estresse e o quanto ele pode impactar a maneira como a gente conduz as nossas ações. No sentido de, tô fazendo uma prova difícil, não sei o quê, daí começa a dar aquele frio na barriga, a suadeira na mão, e preciso conversar em público e começa a crescer aquele nervoso. Isso é absolutamente normal. Sabe por quê? Porque é algo fisiológico. O estresse nos prepara para viver o processo. A ansiedade que a gente tem, que a gente sente antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo que a gente nunca fez, é absolutamente normal. E é só o seu corpo te preparando para você catalisar toda essa energia para isso, para o que você vai fazer. É tudo sobre ressignificar as coisas na nossa vida. Ressignificar o estresse, pensar que o estresse ele tá te preparando, que o estresse ele tá fazendo a neuroplasticidade que eu falei no começo do vídeo para você. Tudo isso são processos naturais do nosso corpo. Sem contar que essa ansiedadezinha que a gente sente antes de tomar grandes decisões, de fazer coisas diferentes, elas ajudam a manter o nosso foco, a nossa concentração, mas desde que você entenda o porquê da sua ansiedade. Não é para você ficar focando na ansiedade em si, naquela suadeira, é focar no por que isso está acontecendo com o seu corpo. Fora que esse estresse também aumenta a imunidade. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. É ressignificar, é conversar consigo mesmo para você se acalmar. A gente precisa ter o hábito de fazer autorreflexões. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para vocês em quase todos os vídeos, sobre ressignificar, sobre criar conversas com você mesmo, porque a mudança só vem daí. Se você quer mudar a forma como você enxerga o estresse e o seu erro, você precisa associar essas duas ideias que eu trouxe para vocês. A neuroplasticidade e o estresse como forma de preparação da sua mente e corpo para tomar ação. Então pense que não é porque você é X que você vai ser X para sempre. Você tem a capacidade sim de moldar o seu cérebro. E como que a gente molda o nosso cérebro? Com as palavras, com tudo que a gente conversa com a gente mesmo. Entenda que o nosso cérebro é como uma massinha de modelar. De que jeito que você tem moldado ele, com que palavras você tem moldado, com que ações você tem moldado o seu cérebro, a sua mentalidade. E aí associar isso com o estresse que rotineiramente a gente pode sentir. Tá tudo bem se estressar, tá tudo bem ter ansiedade. Isso só tá te preparando para ação. E é isso que você precisa entender para poder evoluir, para poder melhorar e aprender com os seus erros também. Reformule seus pensamentos, ao invés de pensar que eu sou um fracasso, pensa assim, eu tô aprendendo com os meus erros, eu tô me tornando uma pessoa mais forte, eu tô criando repertório. É reformular aquilo que te maldiz para aquilo que pode te bem dizer. Você precisa treinar sua autoconversa e pensar sempre: essa ansiedade aqui só tá me preparando, eu só tô ansioso porque isso é importante para mim. Então foquem sempre também em gostar do seu processo e não só de ficar naquela coisa da identidade, do rótulo que eu falei lá no início do vídeo. Você não nasceu com talento fixo, você não precisa ficar pensando em preservar a sua imagem de criança inteligente. Você pode muito mais, desde que você saiba formular a sua autoconversa, desde que você consiga trocar frases que fazem mal para você por frases que te fazem evoluir. A cada desafio você tem duas posições, ou você evolui ou você congela. A boa notícia é que essas escolhas também são treináveis e você pode sempre se dizer que o processo é esse e tá tudo bem, que você só não é bom ainda. Eu acho essa frase, inclusive, muito boa. Então, quando eu erro alguma coisa, eu falo, eu não fui bom o suficiente ainda.
porque tudo é processo, tudo é evolução, tudo está em constante mudança e é isso que você precisa começar a entender para poder evoluir, para tornar sua vida mais leve também. Esse que é o verdadeiro poder de uma mente que entende a capacidade que ela tem. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, se você sente que você está precisando adequar mais essas autoconversas, comenta aqui para eu saber. E também, se você tiver uma sugestão de vídeo, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. E bom, fico por aqui. Um beijo e tchau!